Programa Questão de Ordem Especial, aqui direto do Seminário Internacional sobre Segurança Pública, realização da Assembleia Legislativa com o Conselho de Altos Estudos, uma parceria com o Governo do Estado do Ceará e a Unifor, Universidade de Fortaleza, a Universidade Federal do Ceará e também a nossa Universidade Estadual, a UES. A conferência de abertura, o ex-ministro, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ele falou sobre o Pacto Federativo e a segurança pública no Brasil. Doutor Ciro, nós estamos aqui nesse programa aproveitando a realização do seminário e trazendo especialistas e conversando sobre essa tragédia da crise da segurança pública. Seria até um flagelo. O senhor expôs a situação dramática e que expõe, inclusive, o próprio povo brasileiro à sanha de oportunistas, de demagogos, enfim. Mas é um problema a ser resolvido. No final da sua fala, o senhor traçou um perfil de como o dinheiro brasileiro é levado pelo mercado financeiro e sobra muito pouco. Diante do desafio de enfrentar a segurança pública, o senhor tem um plano. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse plano, da importância desse seminário e de como conseguir o dinheiro para finalmente começar a vencer essa tragédia da insegurança e do medo que assola o Brasil. A Assembleia do Ceará está fazendo uma coisa que é absolutamente única no Brasil, porque hoje há uma queixa geral, com razão, digo eu, com humildade, do nosso povo com relação ao comportamento dos políticos, que são sempre muito generosos, muito simpáticos em véspera da eleição e, na sequência, não parecem ser solidários com o drama real das pessoas. A Assembleia do Ceará, ao contrário, está promovendo esforços importantes, bastante concretos, nos temas mais centrais. Então, é muito raro no Brasil que os políticos, por exemplo, se dediquem a refletir junto com a comunidade sobre o tormento da droga. E fazer isso sem moralismo, fazer isso trazendo experiências como o Casagrande, que é um ex-adicto que venceu esse flagelo e junta milhares de garotos para refletir sobre isso. E agora a Assembleia marca um gol importante quando chamam para o debate sobre segurança pública, porque a questão brasileira, como eu tentei demonstrar, é que o trivial, o convencional, as pessoas estão muito amedrontadas. E eu vou dizer uma coisa aqui que parece na contramão. O trivial está funcionando. O Brasil hoje tem a segunda maior população carcerária do mundo. Já são 760 mil brasileiros presos no sistema prisional, que só tem vaga para 350 mil. E quase um terço disso, ou um pouquinho mais de um terço, são jovens negros, caboclos, pobres das periferias. E isso significa 270 mil jovens, que no primeiro momento estão ali sendo abestados para distribuir droga, depois vão ser assassinados, vão ser presos para fazer bucha de canhão para o crime ou para fazer estatística da polícia. No dia seguinte que eles entram no presídio, eles são obrigados, um ferro no queixo, de se filiar a uma facção criminosa perigosíssima, organizada em São Paulo, organizada no Rio de Janeiro, aqui também um punhado de abestados organizaram outro aqui, e começa a se danar, a se matar, fazendo serviço de gente que está morando nas zonas elegantes, como esses caras do tal comando não sei das quantas, que foram presos, quer dizer, que moravam ali no Alphaville. Isso tudo exige um olhar muito diferente. E esse olhar diferente tem que ser liderado pela União Federal, que faz de conta a vida inteira e não quis ver acontecendo isso, né? Surgiram nos últimos 15 anos essas facções criminosas. O narcotráfico fez sede no Brasil, nós não produzimos nenhuma droga química dessas pesadas, nem crack, nem cocaína, nem heroína, nem êxtase, nada disso é produzido no Brasil, e nós viramos um dos maiores entrepostos comerciais do mundo, né? A droga que vai para a Europa, para os Estados Unidos, transitam por aqui porque virou um pouco o lugar, né, frouxo de impotência das autoridades. E isso dá a pista do que nós temos que fazer. Não é definitivamente aparato, você cercar a favela com tanque de guerra. Isso às vezes até dá uma ilusão de que a autoridade está querendo fazer alguma coisa séria e tal, mas no dia que eles vão embora, volta tudo igual. Porque o que enfrenta mesmo esse tipo de crime é a inteligência, a tecnologia, é uma formação de culpa fora do distrito, porque o policial e a família dele moram na favela. O salário que eles recebem não permite eles morarem na aldeota, por exemplo, no nosso caso aqui. E ali tem um barão da droga que, se a família não fizer um pacto de não agressão, vai sofrer, né? Enquanto isso, o próprio policial, morreram 50 policiais no Rio de Janeiro até maio. Felizmente, no Ceará, nós temos conseguido evitar essa tragédia. Mas, se o Ceará expande a polícia, ainda assim os resultados a gente está vendo que não é por aí expandir aparato. É inteligência, é investigação, é capacidade de se antecipar ao crime organizado.
que seria um Programa Nacional de Segurança que também focasse mudança de leis? A gente completamente. Eu pretendo botar a mão nesse assunto. Se um dia eu servir ao Brasil como seu presidente, eu vou botar a mão nesse assunto muito rapidamente. Há discussões muito polêmicas e, evidentemente, não é papel do presidente da República baixar uma ordem e tal, mas eu vou promover essa discussão. Então, há muita gente questionando se faz sentido você continuar criminalizando o uso de droga e fazer essa imensa quantidade de jovens serem presos. Eu não estou seguro se é ou não, quero ouvir os especialistas, ouvir as igrejas, ouvir todo mundo, mas a gente vai discutir isso e tomar uma decisão. Você tem hoje no país, os serviços de inteligência são muito precários, a tecnologia é quase nenhuma. Você tem 20 mil quilômetros de fronteira, ou pelo mar ou pela terra, e imaginar que você vai fiscalizar isso como era no século XIX, com pilotões de fronteira, trabalhando a meio expediente porque não tem dinheiro para o rancho dos soldados, é ridículo, né? Tem que meter aí sofisticação tecnológica, satélite, drone, né? Scanner, como já temos nas fronteiras do Ceará, todas as fronteiras do Ceará já tem scanner. Isso tudo são estruturas tecnológicas que ajudam ao enfrentamento moderno do crime. E em qualquer circunstância é preciso orçamento. É preciso orçamento, e isso é que me faz refletir com as pessoas, primeiro porque esse governo tabelou os gastos brasileiros com educação, saúde, segurança, ciência e tecnologia, todas, enfim, tabelou por 20 anos. Então nós estamos proibidos de aumentar 1 centavo o gasto. Ora, se nasce 2.700.000 crianças, como é que nós vamos não dar maternidade, não dar creche, não dar escola para essas crianças? Isso é uma aberração. Então, amanhã a gente tem que propor revogar isso, e é uma guerra, porque eles fizeram esse tabelamento para deixar o dinheiro todo livre para os poderosos da agiotagem financeira internacional e brasileira. O senhor disse numa entrevista a uma revista que o presidente brasileiro ele tem 6 meses de poderes imperiais dados quase imperiais, sim. E que se não fizer nesses primeiros 6 meses, fica muito difícil. Improvável que faça. Seriam os primeiros 6 meses para realmente Nos 6 primeiros meses, a agenda da reforma tem que estar decidida, e eu quero fazer isso no entendimento, no acordo, mas o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Por quê? Porque passou os 6 meses, a população vai se distanciando, vai se decepcionando, vai perdendo a confiança, e na hora que a população se afasta, a política mais corrupta cerca o presidente da República e começa a botar a faca no pescoço e me dê isso, me dê aquilo. Daqui a pouco o presidente está mergulhado num mar de corrupção, como nós assistimos aí o governo Fernando Henrique e o governo Lula. É preciso que a gente interrompa, aprendendo essas lições amargas que já fizeram sofrer o nosso povo demais, e propor, com todos os riscos que se impuser, propor na primeira hora. E se não der o acordo, tem que mandar direto a votação pelo povo, por plebiscitos e referendos. Dá para desemborcar o Brasil, doutor? Dá com certeza. Quer dizer, o Brasil tem saída. Nosso grande problema é a política. Mas o Brasil tem base física, nós somos 1 de 3 do mundo. Nós estamos medalha de ouro, de prata ou de bronze em minerais, petróleo, água potável, terra fértil. Então, toda essa base física extraordinária que, por exemplo, a China não tem. A China depende do Brasil para comer. Você imagina, o Brasil tem para si, o que tem aqui é problema de injustiça, de distribuição, mas o Brasil sobra as nossas necessidades e temos para abastecer a China e mais um pedaço grande do mundo. Né? Água potável, petróleo e tal. Aí onde é que a política erra? O Brasil exporta petróleo bruto barato e importa gasolina e óleo diesel em dólar do estrangeiro. Aí mete no taxista uma gasolina de R$5, mete no óleo diesel um óleo diesel impagável pelos fretes que estão aí, porque a economia está parada. Então, o grande problema brasileiro é projeto de desenvolvimento. Eu não tenho a menor dúvida de que, claro que não é que seja fácil, mas a virada é possível, perfeitamente. Reforma tributária, taxando quem ganha mais, também é possível fazer no Brasil? Porque isso... Politicamente é muito arriscado, mas se não fizer, você não resolve o problema. Porque se você quer falar em saúde a sério, saúde custa dinheiro. Saúde que respeita a dignidade das pessoas custa dinheiro. Se você quiser falar em segurança pública, eu tenho que botar um monte de drone voando nas fronteiras e apontando para uma estrutura de repressão. Eu tenho que ter satélite, tudo isso custa dinheiro. Não é dinheiro do planeta todo, não, mas custa dinheiro. Se você quer fazer educação que preste para o filho do trabalhador, ter uma escola de ensino médio que rivalize com o traficante, que ele goste de ficar lá, que saia dali com a profissão, isso custa dinheiro, como nós estamos fazendo aqui no Ceará. Então é preciso cobrar. Cobrar de quem? Cobrar do trabalhador, que já paga 40% de imposto quando faz uma ligação de celular, que já paga 40% de imposto quando entra em casa e acende a luz.
ou liga a televisão, não dá mais. A classe média também já está de língua de fora, porque ela ainda tem um problema de pagar dobrado para viver, porque ela morre no imposto de renda na fonte, extraordinariamente regressivo, ou seja, cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais, e não acreditando na saúde pública, paga plano de saúde, não acredita na educação pública, paga mensalidade escolar, não acredita crescentemente na segurança pública e está onerando o condomínio ou não sei o quê com segurança particular, segurança privada. Isso tudo tem que ser mudado. Então o Brasil precisa aumentar os impostos sobre os ricos, que são poderosíssimos, vão fazer de tudo para desmoralizar, mas eu também não quero ser presidente da República deixando o povo acreditar que existe milagre. É preciso chegar lá com moral, com autoridade, cobrar imposto mais caro dos ricos e diminuir os impostos sobre os pobres e a classe média. Vem aí a Copa, para tudo? Aí Não, para nada. Eu acho que finalmente o Brasil botou a Copa do Mundo no lugar que ela merece. É um momento de lazer, né? Não é a pátria de chuteira, também não é nenhuma tragédia, mas é um momento de lazer que a gente torce pelo nosso time, como a gente torce pelo Fortaleza, torce pelo Ceará. E o ano passado o Ceará estava muito bem, o Fortaleza muito mal. Esse ano agora está... Não, até que os dois foram bem no ano passado, mas esse ano está o Ceará mal e o Fortaleza muito bem. E a gente deve torcer pelo nosso país, mas assim, sem misturar isso com a realidade, porque isso é só um momento de lazer, um domingo e tal. As pesquisas têm animado, doutor Ciro? Os números estão bem, não estão bons, né? A minha responsabilidade está crescendo muito e eu estou compenetrado. As pessoas mais queridas, especialmente aqui no Ceará, têm medo de que eu bote no mato a coisa porque eu vou falar grosso e tal. Eu vou falar grosso, mas não vou perder a calma e não vou errar. Eu quero ajudar o Brasil a ser feliz novamente. Doutor Ciro, muito obrigado por sua presença aqui no Questão de Ordem. Aqui direto do Seminário Internacional sobre Segurança Pública da Assembleia Legislativa.